Boa noite a todos. Eu pensei bem, antes de vir aqui hoje, né, fazer essa substituição, mas a gente tem momentos que a gente precisa colocar realmente algumas questões de lado e cumprir as nossas determinações. Então, eu pensei o que falar, pensei o que dizer, e de repente me lembrei de um texto do Pão Nosso, que eu acho muito interessante. É o item 79. O mas e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Hoje vai ser o dia da leitura, tá? Vou ler bastante. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças do mestre, reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjugação que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomendo a meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim, aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Por meio de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. E por que ler isso agora? Nós estamos num momento bem difícil, né? A gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre as questões do mundo, né? Como estão acontecendo. E a gente às vezes se pergunta ou se indaga que está muito difícil. E realmente, a gente acaba, às vezes, negligenciando algumas coisas que a gente precisa pôr em prática. A gente acaba, uma palavra bonita, né, que nós estamos usando muito agora, né, nós acabamos procrastinando. Eu achei essa palavra linda, né? Mas é verdade. Nós vamos deixando sempre para depois, esperando sempre o amanhã. Amanhã eu faço. Eu posso fazer agora, mas vamos deixar para amanhã? Hoje eu estou tão cansado, hoje eu estou com tanta dificuldade, eu estou tão estressado, meu trabalho foi horrível. Mas o que eu posso fazer quanto a isso? Eu posso sentar, chorar, espernear, eu posso me colocar como vítima, ou posso falar assim, ó, foi um momento que passou. Se eu permitir que esse momento continue remoendo na minha cabeça, continue, isso eu digo não só em relação ao trabalho, eu digo em relação a tudo. Aconteceu um problema em casa, família, seja o que for. Aconteceu, foi resolvido? Não. O que eu faço agora? Empurro para frente ou tento resolver? Mas se eu for tentar resolver agora, eu estou de cabeça quente, então não resolvo agora, resolvo amanhã, mas resolvo. E nós temos essa dificuldade.
Nós colocamos sempre o mas depois. E é importante nós colocarmos o mas na frente. Como Jesus conduziria essa situação? Como ele, olhando para mim, me indicaria a melhor maneira de solucionar o problema? Eu devo enfrentá-lo? Devo. Mas de que forma? A gente tem duas maneiras de enfrentar problemas, gente. A gente tem a maneira com a espada e o escudo, que eu vou me defender, mas eu posso ferir. Ou eu tenho a maneira só com o escudo, que eu só me defendo, mas não agrido. E é isso que é importante na vida. A gente precisa... Eu marquei aqui, eu acho que desmarcou o que eu queria falar. Mas eu vou para o plano B. E a gente, às vezes, só indo às batalhas com o escudo, a gente pode pensar assim, mas eu só vou ser ferido. Eu só vou ser atingido. Porque eu só posso me defender. Mas em muitas ocasiões, somente se defender de algumas coisas é melhor do que atacar. Porque atacando, nós podemos passar de agredido para agressores. Atacando, nós podemos passar de ofendidos para ofensores. Então a gente tem que ter um cuidado. E essa talvez seja uma das grandes determinações da doutrina espírita, que é realmente o conhecimento de si. A gente precisa se conhecer. Porque eu só posso dar um passo à frente se eu conheço as minhas limitações. Eu conversei com o meu irmão no Rio de Janeiro. Meu irmão começou a correr. Ele é um pouquinho mais gordinho que eu. E começou a correr. Eu falei com ele, que legal, tá correndo, né? Ele falou, mas tá difícil. Eu falei, tá, mas como é que você tá correndo? Você tá correndo mais do que você consegue aguentar? Vai aos poucos. Tenta, se não consegue correr 1 quilômetro, corre meio. Não, mas a gente quer emagrecer rápido, a gente quer fazer as coisas rápido, e a gente tem que saber os nossos limites. Eu tenho que saber aonde eu posso ir. Eu tenho que resolver meus problemas, mas eu tenho que saber até onde eu posso suportar uma agressão. Em alguns momentos é melhor a gente calar. Quando a gente cala, a gente evita situações piores. Então, é preciso que nós sejamos bons espíritas. Isso está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, que é um capítulo muito interessante. Se alguém não tenha esse hábito de ler, leia esse capítulo, que é muito interessante, que é o Sedes Perfeitos. Um capítulo maravilhoso que faz a gente refletir, e muitos acabam lendo esse capítulo e falando, olha, é muito difícil ser perfeito, é muito difícil ser bom. Ser perfeito realmente é difícil. Se nós formos esperar a perfeição para fazer algo, principalmente na casa espírita, se a gente esperar ser um santo com uma auréola na cabeça, dificilmente a gente consegue. Porque situações vão acontecendo durante o dia, durante a semana, em família, no trabalho, na escola, que vão nos dificultando sermos bons espíritas. Mas os bons espíritas, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva os resultados acima expostos, né, que está no capítulo anterior. Leiam, não vou dar spoiler. Que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro. Então agora nós vamos começar a perceber que não há mais essa diferença. Você é o quê? Eu sou espírita. Legal. Eu sou cristão. Nós não precisamos de começar a rotular. Eu sou espírita porque o espírita é diferenciado. Né? Não, eu não sou espiritualista, eu sou espírita. Então, nós somos cristãos. E temos que ser cristãos o tempo todo. E às vezes a gente tem que colocar o termo espírita ou a condição de espírita de lado. E até conversar com pessoas que não são. Porque ser um bom espírita é saber compreender. Saber escutar que o outro ainda não está preparado para algumas coisas que nós já sabemos. Mas que no momento certo, na ocasião correta, a gente consegue realmente demonstrar que somos espíritas? Não, que somos cristãos. Eu vou até contar um relatinho, que eu vou até antecipar o relato. Esses dias no meu trabalho,
num sábado. Eu estava na minha sala, aí de repente me deu uma vontade de tomar café. Mas eu tinha acabado de tomar café. Aí me deu aquela vontade de tomar café, eu falei, vou lá tomar um café de novo. E fui. Quando eu cheguei na parte de vendas, onde fica o café, um rapaz, que é um dos vendedores, estava desesperado, o outro tinha ido no banheiro, e a menina, que é a recepcionista, estava bem apreensiva. Aí ela, vai, né, vem cá, você vai nos ajudar a nos responder o que houve. Eu falei, vem bomba. Falei, vamos lá. Aí ela falou, o outro fulano tá lá no banheiro, daqui a pouco vem ele, rosto inchado, vermelho, que tinha chorado pra caramba. Eu falei, o que houve? Tá tudo bem? Já lógico, me preocupei. Ele falou, cara, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu falei, tá, conta aí o que houve. Ele, você me explica o que aconteceu. Eu falei, vamos lá. Se tiver ao meu alcance, a gente explica. É a terceira vez que vem um senhor procurar a menina. Ele veio, entra, pergunta por ela e sai. Aí, ela mora aqui há pouco tempo, não conhece muita gente, ela perguntou para ele, mas como é que é essa pessoa? Aí ele descreveu, é assim, 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 tá com essa roupa. Quando a menina falou, a menina já deu aquela gelada. Aí ela falou, se eu te mostrar uma foto, você me diz com verdade? Aí ele sim. Aí ela foi, pegou a foto e mostrou. Quando mostrou a foto, que ele viu, ele falou assim, esse senhor mesmo que está vindo aqui te procurar. Aí ela falou, meu pai que faleceu tem 2, 3 semanas. Só que na hora, o rapaz, que não tem muito contato com a doutrina espírita, ele despencou. E ele vem de um outro segmento religioso. E como é que fica isso na cabeça dele? Aí o que eu vou chegar? Como espírita, eu vou chegar para ele, eu vou começar a dar todo o roteiro da doutrina espírita? Não, a gente vai falar, olha, isso realmente é possível. Existem coisas que ainda estão um pouquinho longe do conhecimento da grande maioria, mas existe uma explicação, para tudo há uma explicação. Você viu. Então a gente vai tentando, de uma forma mais caridosa, demonstrar algumas coisas que é a nossa função como cristãos. O espiritismo, como vai dizer aqui, é esclarecimento. E nós temos que estar dispostos a ser esclarecedores. Mas vamos lá. Muitos, entretanto, muitos, entretanto, dos fatos que acreditam nas manifestações não lhe apreendem as consequências, nem o alcance moral. Ou se apreendem, não os aplica a si mesmo. A que atribuir isso? A uma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua essência, mesmo de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e os seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não as compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes compreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria, que permitem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que já são dotados. Tem a crença
nos espíritos como simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente para guiá-los e lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral. Se lhes a figura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. Ou, então, guardam as suas simpatias aos que lhes compartilham as fraquezas ou as perversões. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior ao adiantamento moral. O espírito que nele domina é do mais completo a matéria. A doutrina que nele domina, de modo mais completo a matéria. Dá-lhe a percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo inabalável, se lhe torna a fé. Um é qual músico de alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouvem os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro, que aprende alguma coisa de melhor, esforça-se por desligar-se dele e sempre consegue se tem firme vontade. Então, o verdadeiro espírita, isso não é nenhum tipo de crítica, tá, gente? Não é para deixar de vir a casa. Mas o verdadeiro espírita não é só aquele, como eu, que às vezes está aí sentado como vocês, que vem à casa espírita, que doa uma cesta básica, que trabalha na casa espírita, que enche o copinho d'água que vem da passe, que vem participar da irradiação. Isso é uma parte praticamente fácil do trabalho. Mas o verdadeiro espírita é aquele que olha para si e percebe aonde eu preciso melhorar. E não é feio a gente perceber que cometeu algum equívoco. Não é feio a gente olhar e falar assim, ó, fui infeliz. E vou até passar aqui agora, estávamos conversando um pouco mais cedo na cozinha, e de repente surge um assunto e eu acho, na minha concepção, que eu fui um pouco mais ríspido. Talvez, sem perceber, eu dei uma resposta que eu achei que não foi condizente. Aí fui lá para o Osório e falei, Osório, desculpa se eu fui grosseiro. Porque é assim. E a gente pensa que ser um bom espírita é não errar. Como eu falei no início, se a gente for esperar isso para ser um bom... Vamos reformular. Muita gente pensa que ser um bom cristão é não errar. E não é. Ser um bom cristão é aquele que a gente consegue perceber quando errou o mais rápido possível e corrigir o erro feito. Isso é só na casa espírita? Não, gente. Isso é em todos os momentos. Nós temos que perceber, nós temos que ter um pouco mais, como foi dito aqui, de sensibilidade com algumas coisas. E nós não conseguimos ser sensíveis com o outro se nós não somos conosco. Como é que eu posso respeitar o outro, o direito do outro, a vontade do outro, a necessidade do outro, se eu não respeito a minha própria? Eu tenho diversas limitações ou diversas dificuldades diárias que me fazem ser uma pessoa melhor. E a gente tem que parar e pensar.
Até que ponto, até quando eu posso ser como eu sou? Antigamente tinha um ditado que falava que pau que nasce torto morre torto, né? E durante muito tempo isso foi repetido. Aí vem alguém lá e coloca, enfim, um galinho na terra, uma madeira na terra, pega o galho, amarra ele todo, e ele vai crescendo, ele vai se endireitando. Todos nós temos a oportunidade de nos endireitar. E a gente fala assim, ah, não, mas eu já estou velho. Eu olho para trás e já cometi diversos erros. Como é que eu vou acertar agora? Aí volto ao que nós começamos a compreender. O amor cobre uma multidão de pecados. Mas para isso, a gente tem que compreender. Para isso, eu tenho que dar o primeiro passo, olhar e falar, eu preciso ser diferente. Eu preciso fazer diferente. A nossa existência aqui, e hoje cada vez mais a gente vai tendo essa consciência, que é sim uma passagem. Nós estamos aqui aprendendo. Mas a gente pode protelar, como eu falei no início, aquela palavrinha bonita que eu gosto bastante, procrastinar, a gente pode. Em alguns espíritas, e eu confesso que algumas vezes eu falei isso, mas eu sou espírito imortal, eu tenho a próxima encarnação para ajeitar o que eu não consegui ajeitar agora. Empurrando com a barriga. E olha que eu tenho barriguinha. Fácil de empurrar. Mas, olha o mas aí de novo. A gente tem que ter um norte. A gente tem que ter um agora, a partir de agora. Quando a gente quer entrar numa academia, eu quero e não consigo ainda. Porque me falta o quê? Como foi dito aqui, força de vontade. É isso que me falta. Dinheiro, graças a Deus não. Tempo, a gente arruma. O que me falta então? Aí falam para mim, vai, o que você prefere? Ir para academia malhar ou comer... Não, pizza não, porque eu não gosto. Aquele hambúrguer maravilhoso. O que vocês acham que eu vou escolher? E a gente vai empurrando com a barriga as coisas que a gente precisa fazer. A gente vai empurrando as questões que a gente precisa resolver. E ser um bom cristão é olhar para si. E a gente precisa, em alguns momentos, perceber o quanto precisa mudar. E quando a gente muda, quando a gente começa a ter essa capacidade, e por isso que eu gosto da doutrina espírita, a doutrina espírita, não estou dizendo para vocês que é o único caminho, tá, gente? Não é isso. Mas a doutrina espírita, como foi dito aqui, é uma das que mais nos esclarece, porque ela nos dá uma questão que nas outras doutrinas, às vezes, são um pouquinho negligenciada. Quando a gente fala de Jesus, a maioria das outras doutrinas dizem que eu tenho que entregar para Jesus os meus problemas, entregar para Jesus as minhas deficiências, as minhas faltas, que tudo vai ser solucionado. É claro que vai. Afinal de contas, Jesus é o nosso exemplo. Só que a doutrina espírita ela não nos diz isso. Ela nos diz que nós temos a responsabilidade. A responsabilidade é minha. Jesus, ele é o meu modelo, meu guia. Ele fala assim, ô Weiner, o caminho é por aqui, ó. Vou fazer uma trilha na floresta. Eu não conheço a floresta, aí eu tenho um guia. Aí ele fala, o caminho, vamos seguir nessa trilha. Aí, de repente, tem 5, 6 pessoas indo, e o guia não está prestando atenção em mim, porque ele está lá na frente, guiando, e eu falo, mas eu acho que eu não vou por esse caminho, não, vou por esse aqui, ó. E me desvio do caminho. O culpado é o guia? Não, sou eu. Então, a doutrina espírita, ela nos dá essa questão de responsabilidade. Eu faço, tem as consequências. Eu ajo, toda ação resulta de uma reação de força igual ou proporcional no sentido inverso. Fiz, retorno. Isso, como a doutrina espírita, ela é muito clara. Então, nós estamos numa época hoje que está tudo muito, podemos dizer assim, asseverado, está tudo muito rígido, está tudo muito, ou é muito liberal, ou é muito rígido. E aquilo que está no meio termo está nessa dificuldade. Se eu sou muito radical, eu vou ter problemas.
Se eu sou muito liberal, eu vou ter problemas. E se eu estiver no meio, também terei problemas. E se nós esperarmos não ter problemas para nos tornar cristãos, porque se a gente esperar ser santo, como eu falei, vai ser difícil. O tempo hoje parece que está voando. As coisas hoje estão acontecendo e nós, na maioria das vezes, não estamos nem percebendo. Apesar de todas as informações que nós estamos recebendo de todos os lados. Informações boas e informações ruins. Cabe a nós, ao nosso discernimento, por isso que a doutrina espírita ela é uma doutrina consciente. A gente vai aprendendo a medir, a colocar numa balança o que é bom para mim, o que me serve, o que não me serve, o que eu posso, o que eu não posso. Ah, mas eu gosto muito de assistir o Big Brother. Não tem nada contra, gente. Assistam quem quiser. Mas é ruim. Vamos falar assim, não, mas é uma questão que vai nos dizer, vai nos demonstrar como são as pessoas na vida. Será que eu preciso assistir a vida do outro lá para perceber como estão as coisas? Será que eu não posso olhar para a minha? Como é que eu estou no meu dia a dia? Como é que eu estou utilizando as minhas questões de modificação íntima, de melhoria? Quando a gente começa a perceber o quanto a gente precisa mudar isso, eu falo que a doutrina espírita ela traz a gente para esse senso de realidade, de que eu sou responsável por tudo o que eu praticar, a gente começa a pensar um pouquinho mais. A gente começa a racionalizar um pouco mais as coisas e saber o que a gente pode e o que a gente não pode. Quando a gente deve agir e quando não deve. Claro que eu gosto de dar o exemplo na minha casa. Porque hoje sim eu posso dizer para vocês que a nossa casa, né, eu digo minha casa, a gente fala assim que parece possessão, não. A nossa casa, vamos reformular. A nossa casa realmente tem sido o nosso ponto de refúgio. Não é porque nós não somos espíritas que o problema não acontece, né? Às vezes a gente sai daqui da casa espírita, a gente sai do trabalho, com a cabeça cheia, e um tem que saber o ponto que pode, como chegar no outro. Esses dias, ela chegou ao trabalho irritada, eu estava sem carro até hoje, eu estava sem carro, aí peguei a carona com ela saindo daqui. Aí eu falei para ela, ô Toreto, tu vai para onde? Porque ela estava igual o Toreto, estava aceleradaça, 220. E eu percebi isso. Aí fui brincando, fui distraindo, fui falando, segurei na mão dela, dirigindo. Calma, calma, tudo bem. E olha para mim chegar a esse ponto de falar para ela, calma, mas foi. Cheguei em casa, chegamos em casa, tá? Ela, sei que nem que ela preparou pra gente comer, tá? Tomamos o banho. Ela foi e tal, eu falei, quer uma massagenzinha no pé? Ah, peguei o cremezinho, fiz uma massagem no pé, eu falei, relaxa, tranquiliza. Porque, gente, a gente tem que saber esses momentos. Já pensou? Weiner espírita, cristão, tentando se melhorar, aí de repente eu chego, entro no carro, ela tá de cara feia. Aí eu olho para ela e falo, tá de cara feia por quê? Aí ela começa, porque no trabalho, pô, vai ficar me contando só o problema? Aí eu começo a discutir com ela. Briga. Discussão. Desentendimento. Estava estressado durante o dia, chega em casa e fica mais. A gente tem que mudar isso. Hoje eu falei para um colega de trabalho. Chegou lá cheio de problema, diz que seus problemas do trabalho ficam no trabalho. Seus problemas de casa ficam em casa. Quando você estiver indo para o trabalho, ou estando no trabalho, se preocupe com seus problemas do trabalho. Resolvam os seus problemas do trabalho. 18 horas, saiu do portão do trabalho, deleta o problema do trabalho. Tem problemas em casa? Vá pensando como resolver os problemas de casa. Esqueça os problemas do trabalho. Gente, foi fácil eu chegar nessa conclusão? Não. Eu estou zen assim o tempo inteiro? Esqueçam, não. Mas como eu falei, o espírita não é aquele, ou o cristão não é aquele que não cai. É aquele que tem a capacidade, a força e a inteligência de se levantar mais rápido. Não estou dizendo para vocês que eu vou ser aquele santo, que eu não vou discutir com ninguém, que eu não vou brigar com ninguém. Não, não é assim.
Mas a gente tem que saber o nosso limite. Percebeu que está passando dos limites, abaixa a bola. E a gente às vezes fala assim, mas eu tenho que ser bonzinho o tempo inteiro. Eu tenho que aceitar tudo. Também não é assim. O que está certo, está certo. A gente tem que saber o que é dizer sim, sim e não, não. Tá, tem uma coisa que eu preciso fazer no meu trabalho que não está certo. Não faça. Isso vai me custar meu trabalho. Se o trabalho está te obrigando a fazer uma coisa que não é certo, não é um bom trabalho. Aí eu tenho um amigo. O amigo está me incentivando a fazer uma coisa que não é certa. É um bom amigo? A gente tem que pensar. Só que muitas pessoas não pensam nisso. Eu agi irrefletidamente, eu agi por impulso. Eu já falei para vocês várias vezes. A gente age por impulso, a gente diz, mas eu sou impulsivo. Eu não penso, eu ajo. Mentira. Quando a gente fala, eu sou impulsivo, eu respondo na lata. Mentira. Milésimo de segundo a gente pensa. E quer saber como é que a gente pensa? Vou dar um exemplo para vocês. Já dei esse exemplo aqui, eu vou dar de novo. Você está, digamos que você esteja num lugar. Aí você está lá numa fila, irritado, sol de 35 graus, como está aqui, que para vocês é calor, né? Não é tanto. Mas aquele sol. Aí, de repente, alguém chuta a canela de vocês. Mas eu sou impulsivo. Eu já vou virar dando um soco. Aí eu olho para trás, é o Anderson Silva. Quem dá o soco? A gente é impulsivo? Não, porque a gente vai pensar, opa, esse aí não dá. Milésimos de segundo, gente. Então a gente tem milésimos de segundo para pensar. Mas se a gente esperar os milésimos de segundo para tomar uma atitude, a gente age irrefletidamente. Por isso a importância de nós nos conhecermos. Tentar modificar, fazer a modificação íntima. Por quê? A gente vai evitar os impulsos. A gente vai evitar as atitudes impensadas. Quando a gente acorda de manhã, e quem não faz, faça. Porque eu vou dizer para vocês com experiência própria, funciona. Antes de acordar, desculpa, então depois de acordar, é claro. Acordou, deitado na cama ainda, faça uma oração. Gente, é oração de 3 horas. Eu vou me atrasar para o trabalho? Não, é 1 minuto. Agradecendo o dia, pedindo para que seja. E quantas vezes eu já, comprovadamente, no dia anterior, atendia cliente que tinha problema e falava, amanhã de manhã eu tô aí. E brigava, gritava. Eu já saí do trabalho às 18 horas, deletei o problema. Mas acordei às 7 horas da manhã, o alerta. Faça uma oração. Que a espiritualidade, que o Mestre Jesus guie os passos desse cidadão, que ele me procure de uma forma que eu não consiga, que eu consiga não deixar me envolver nas más influências. E, gente, por incrível que pareça, todas as vezes que isso aconteceu, de repente o cliente chegava lá de manhã, aí eu já chegava, ao invés de eu chegar com o pé na porta, já tentava chegar, bom dia, tudo bom? Aí a pessoa já me olhava, bom dia, rapaz, desculpa a maneira que eu falei com você ontem. Pronto. Eu falei, não, claro, tudo bem. Mas se a gente chega com o pé na porta, ação e reação. Tudo na vida a gente tem que refletir. E a doutrina espírita nos esclarece sobre tudo isso. Há momento de plantar e há momento de colher. Há momento de falar e há momento de calar. Até mesmo quando a gente fala para o outro, a gente tem que falar com educação, com amor, com benevolência, com caridade, para que realmente a gente possa receber isso de volta. E a nossa transformação, gente, podem ter certeza, e quando eu falo da minha casa, porque para mim é um exemplo bom, mas nós somos 3 na nossa casa. Nós somos 3 com
o pensamento, embora um pouco diversificado, porém, o intuito é o mesmo. Nós entramos em um acordo. A gente está falando isso ontem, né? Nós entramos em um acordo. Qual é o nosso acordo? O nosso acordo é tornar a nossa casa como um ponto de luz para a gente. O mundo está quebrando lá fora? Tá. Mas a nossa casa tem que ser o nosso refúgio. Se a minha casa for um campo de batalha, ou eu não vou querer ir para lá, ou eu vou chegar, eu vou continuar as minhas batalhas diárias. Não, a gente tem que ter um foco. Então, o nosso foco, brigas, tem. Diversidade de entendimentos, tem. Mas também tem concórdia. Um percebe quando o outro está extrapolando e, calma. Se as duas estão brigando, que é quase sempre, mentira, tô brincando. Mas calma. Se eu me passo um pouquinho com a Penha, a Ingrid chega e fala, calma. Aí já a pessoa fala assim, não, mas eu sou pai, não posso. Eu não posso abaixar a cabeça para o meu filho e me chamar a atenção. E aquele espíritozinho ali é mais velho que eu. Então a gente tem que saber quais são os nossos momentos. E ser cristão é justamente isso. Começar a compreender, começar a se olhar. Como o Santo Agostinho falou, reveja o seu dia. Hoje eu tenho algumas coisas para rever. Tem. E quando a gente começa a perceber isso, tudo à nossa volta se transforma. Porque se nós não estivermos bem, a gente pode ir, gente. Para quem já foi, quem não foi, dá o Google. Arraial do Cabo. É maravilhoso. Sabe aquela água que você olha assim, para quem gosta de praia, que a água está aqui, você olha e você vê quase seu pé, os peixinhos batendo assim? É maravilhoso. Para quem está bem, é um paraíso. Mas para aquela pessoa que vai para lá que não está bem, aquilo ali é um caos. A areia incomoda, o calor incomoda, a água é gelada demais. Então não é o local que eu estou, é como eu estou no local. Porque para aquela pessoa que está bem, ela pode ir para o lugar mais inóspito possível. Mas ela vai olhar e falar assim, nossa, tem uma cachoeira com um filetezinho só de água, mas é bonito. E muitas das vezes no nosso dia a gente não consegue enxergar o que é bonito, mesmo que seja pequeno. A gente só consegue enxergar o que é ruim. Só o que é feio. Só o que incomoda. E o que é pior, como eu falei lá no início, às vezes as coisas nos incomodam e a gente não tem a boa vontade de levantar e tirar do lugar. Eu aprendo muito aqui. E como gosto de brincar, que tem alguém me olhando, eu aprendi até a lavar a louça. Né, Carlos? Não, você foi o maior incentivador para isso. E assim, a gente tem que perceber. Eu comecei a perceber que sim, eu estava me tornando uma pessoa praticamente que só faço, só recebo as coisas. Aí eu parei e pensei, mas o que me custa? O que me custa? Aí eu parei e percebi, realmente, eu não faço. Às vezes eu não estou fazendo nada, eu olho aquela louça, falo aquele montão de louça, e não limpar. Não fazia. Hoje, já faço. Contra a vontade. Continuo não gostando, mas faço. E em algum momento a gente tem que fazer isso. A gente tem que olhar e falar assim, ó, eu não quero... Um detalhe, a brincadeira da palavra é uma danada de uma terapia. Terapia. Realmente é terapia. Terapia cheia de louça para ocupar a mente. E gente. E a gente, às vezes, fica com a mente turbulhando de coisas e a gente não consegue parar. Eu tinha um problema de insônia. Eu tinha uma dificuldade imensa de desligar. Sabe quando o cérebro não para o tempo inteiro? E às vezes, ela lembra disso, eu ficava 2, 3 noites sem dormir. Eu ia trabalhar de manhã, trabalhava o dia inteiro, ia para casa, dormia 1 hora, 2 horas, acordava e ficava a noite inteira acordado. No dia seguinte ia trabalhar de manhã, trabalhava o dia inteiro e voltava para casa sem sono de novo. Me entupia de café.
Fazer uma opção de coisa. E eu comecei a perceber que isso realmente estava me fazendo mal. Hoje eu estou com dificuldade de mim? Não, gente. Às vezes eu durmo primeiro que ela. Mas por quê? Eu pego minha caixinha, boto aquela musiquinha, aquela listagem de dia que eu costumo colocar aqui, e às vezes eu faço um exercício que eu não conseguia, que é me prender a música, faço a minha oração, eu vou fazendo a minha oração, eu vou me envolvendo, quando eu vejo eu estou dormindo. Nós temos a dificuldade de frear. Nós temos a dificuldade de falar, de parar e falar assim, ó, chega. Cheguei ao meu limite, agora eu tenho que mudar. E ser cristão é isso. Perceber quando deve mudar. E quando a gente, vamos dizer assim, é um pouco mais previdente, quando a gente começa a se tornar um pouco mais previdente e começa a pensar um pouco mais antes de agir, começa a pensar um pouco mais no dia. E quando a gente fala de pensar um pouco mais, é justamente não agir no improviso. A gente está até na nossa aula de mediunidade aqui e fala muito sobre isso. Principalmente no trabalho de uma casa espírita, não pode haver improviso. E o improviso é engraçado, que, como alguns sabem, eu também sou músico. Ou tento, né? E quando a gente fala de improviso, a gente fala assim, está assistindo o show e o Slash do Guns N' Roses vai fazer um improviso. Aí o pessoal vê lá ele fazendo aquele improviso lindo, maravilhoso. Gente, você não sabe quanto ele ensaiou aquilo. Você sabe disso. Você não sabe quantas horas de estudo tem aquilo ali para ele fazer aquele improviso, que não é improviso. Tudo, como dizia o Chapolin Colorado, é friamente calculado. Então, na nossa vida, nós não podemos agir com improviso. Temos que, se a gente não tem... Tem uma amiga minha, não vou falar o nome dela, inclusive ela nem está aqui, que ela faz um monte de tabelinha. Acho que isso é até engraçado. Outro dia ela me passou, aqui vai estar o meu cronograma. Eu falei, nossa, minuto a minuto. E a gente não faz isso. A gente não se programa. As dificuldades acontecem. E se eu vou agir no improviso, quando a dificuldade acontecer, eu vou ter que resolver a dificuldade também no improviso. O resultado pode ser bom? Pode. Mas a grande probabilidade de não dar certo é maior. Então por que nós vamos continuar agindo na nossa vida por improviso? Por que a gente ainda vai ter que esperar as coisas acontecerem para modificar? Por que ainda vou ter que esperar? Não, mas eu, agora... E a gente fala tanto, não estou puxando a orelha de ninguém, não é isso, mas a gente fala tanto sobre os estudos. É preciso, gente. Precisa a gente dar um passinho à frente. Precisa a gente ir procurar um pouco mais. E como foi dito aqui, não adianta só eu estudar. Meu avô que dizia, se eu sei e não faço, eu não sei. Não adianta eu decorar aqui o Evangelho, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e decorar inteiro. Livro dos Espíritos, qualquer pergunta, questão que me passar, eu tenho de cabeça. Se eu, no meu dia a dia, não ajo em conformidade com o que eu sei. É difícil? Claro que é. Eu vou acertar sempre? Claro que não. Mas, quanto mais eu fizer esforço em buscar me modificar, mais condições de ser uma pessoa melhor eu vou ser. E esse é o convite de hoje. Não vamos nos julgar só espíritas. Vamos um pouquinho mais além. Nós já somos cristãos. E ser cristão é ser indulgente, benevolente, para com todos. Mas o meu irmão está errando direto comigo. Está me maltratando direto. A doutrina espírita nos dá uma chavezinha que é maravilhosa, que é a reencarnação. Isso é muito legal, gente. A gente fala assim, mas eu tô com um obsessor. O bicho está aqui do meu lado, me perturbando o tempo inteiro. Aí a gente fica se perguntando, mas por que ele está do meu lado me perturbando? Eu sou a vítima da história? A gente vai procurar mais a fundo, quem tem o hábito de ler literatura espírita vai ter vários relatos, que na maioria das vezes, aquele que está sendo, vamos dizer assim, perseguido, foi o causador da dificuldade. Se você não está devendo no Serasa, alguém liga para te cobrar? Não, você não está devendo. Agora, se você recebe uma ligação do
31, do 0 ao 11, é porque alguma coisa tem. Se a gente está sendo, vamos dizer assim, dessa forma, que não exatamente assim, perseguido, alguma coisa tem. Ah, mas eu não me lembro. Mas fez. E o que eu faço agora? O amor cobre uma multidão de pecados. Comece a agir de forma cristã. Comece a agir de forma diferente. Ah, é fácil? Não. A gente vai ter que começar a suportar algumas pessoas que a gente não suportava antes? Sim. E hoje eu consegui, posso dizer para vocês que realmente eu consegui introjetar esse lema. Não são os outros que me incomodam. Sou eu que me incomodo com os outros. O vizinho não me incomoda. Sou eu que me incomodo com ele. Meu chefe não me incomoda. Sou eu que me incomodo com ele. A minha esposa não me incomoda. Ah, incomoda sim, essa incomoda. Não incomoda não, tô brincando. Mas é assim, gente. A gente tem que ter essas oportunidades, a gente tem que parar e refletir. A gente tem que aprender a ser um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor, uma mãe melhor. E a todo momento. Mas se a gente nunca der o primeiro passo, não vamos conseguir. Se a gente não der esse primeiro passo de parar e pensar, eu preciso ser diferente. Amanhã? Sim. E a gente quer ser diferente amanhã, a gente quer ser bom amanhã. E quando eu pergunto para vocês, nós estamos passando pelo período de regeneração, né? A gente está ouvindo alguns boatos de que alguns espíritos não vão mais encarnar no planeta Terra, que vai ser um planeta um pouco melhor. Então amanhã, aonde eu quero estar? Quero estar num lugar melhor ou quero ser convidado a ir para um outro lugar? Digo por mim, eu quero um lugar melhor. Amanhã eu quero um lugar melhor. Mas o meu amanhã só vai ser melhor se eu construir o meu hoje. E a gente tem esse hábito, né, de projetar para amanhã. Amanhã vai ser melhor, beleza? O que você está fazendo agora? Hoje. Está sendo melhor? Não, estou fazendo tudo igual. Então, amanhã vai ser tudo igual. Então nós temos que nos preocupar com hoje. E geralmente quando a gente fala isso, quando a gente fala do só por hoje, né? Não tem uma tradição aí do só por hoje? Só por hoje eu vou tentar ser uma pessoa mais cordial. Só por hoje, só por agora, eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Só por hoje eu vou tentar ser um amigo melhor, um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um consultor melhor. Mas só por hoje, só por agora. E nesse de só por agora, a gente vai se modificando. E quando a gente se modifica, que isso se torna um hábito, a gente sim se torna uma pessoa melhor o tempo inteiro. Que ser bom não é só em alguns momentos. Ser bom é ser bom o tempo inteiro. E poucos espíritos chegaram ao ponto de falar assim, ó, eu sou bom o tempo inteiro. Agora eu digo eu, não sou bom o tempo inteiro. Mas nesse instante agora, eu estou tentando ser. Não é só porque eu estou aqui, não. Que está aqui, chega a gente aqui para vocês, a gente falar uma opção de coisa, é muito fácil. E eu digo com sinceridade, qualquer um que não tiver vergonha e quiser vir aqui falar, é muito fácil. Agora, enquanto a gente está falando, que a gente fala uma coisa que a gente não faz, a nossa consciência logo, opa, vai, né? Olha, isso é para você, né? Quando eu falo alguma coisa, não é para mim, não. Não é para vocês, não é para mim. Vocês só estão ouvindo. Eu estou falando para mim, gente. Eu preciso ser melhor o tempo inteiro. E esse é o convite. Vamos realmente ser espíritas, cristãos, o tempo inteiro. Buscar nos modificar, rever os nossos conceitos, rever aonde precisamos mudar. O que eu preciso fazer? E se não consegue fazer sozinho, não é feio pedir ajuda. A Vanessa falou ainda há pouco do atendimento fraterno. Ótima oportunidade. Não consigo sozinho? Pede ajuda.
né? E alguns acham que ainda é feio pedir ajuda. Não, não é. Não é feio. A gente pede ajuda. Quando a gente precisa, pede ajuda. Em alguns momentos, nós vamos precisar pedir essas ajudas. E a ajuda sempre vem. Como disse Jesus, pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá. Mas a gente tem que levantar da cadeirinha e ir lá e bater na porta, senão ela não abre. Quem ficar só esperando não vem. Então, elas vão se preparar agora para o passe. Nós vamos fazer a nossa oração final, aproveitar que eu aqui já faço logo o trabalho completo. Vamos agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus por ter nos deixado todos esses exemplos para que nós possamos cada vez mais tentar seguir. Que possamos, cada um de nós, da nossa parte, estar tentando se modificar, tentando limpar os nossos corações, as nossas mentes, das nossas dificuldades, para que sejamos cada dia melhores. Nós possamos buscar o nosso equilíbrio, a nossa boa vontade, mesmo sabendo que isso nos causa muita dificuldade, muito esforço, mas que tenhamos força, tenhamos fé e tenhamos coragem. Que o Mestre Jesus esteja nos orientando sempre, que a espiritualidade dessa casa, a espiritualidade superior, possa nos iluminar, nos auxiliar todos os momentos. Possamos voltar para os nossos lares, voltar para os nossos afazeres, com mais uma vez a certeza do dever bem cumprido na noite de hoje. Que assim seja.